Vamos falar agora de um time que não para de vencer, que não para de dar alegrias para o seu torcedor e que, em contrapartida do que acontece com muitos clubes grandes, sei lá, Internacional, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, em contrapartida de todos esses, o Fortaleza, ele tem um objetivo claro na temporada. Ó, eu quero terminar a temporada conseguindo uma vaga no mínimo na pré-Libertadores ou na Libertadores de forma direta. Seja pela Copa Sul-Americana conquistando um título, ou, sei lá, vai que conquistasse um título de uma Copa do Brasil, ou na Série A eu fazer uma campanha de G6, G8 por aí. Normalmente o que é que acontece? A galera abandona a Série A, joga com o mistão barra reservão barra sub-20, desperdiça uma enormidade de pontos, fica na parte de baixo da tabela e aí vai emendando uma classificação das oitavas para as quartas, para as semis, de uma Libertadores ou de uma Sul-Americana, enquanto isso o Campeonato Brasileiro está sendo abandonado. E aí, quando sai de uma competição mata-mata, de uma Sul-Americana ou de uma Libertadores, o que é que acontece? Eita, meu objetivo eu não consegui cumprir via Copa. Agora eu vou ter que fazer quase que 80% de aproveitamento, ganhar de 10 jogos, se ela vai ter que ganhar 8 para eu conseguir o meu objetivo, que é uma classificação na Libertadores. E isso aqui eu estou me referindo ao Internacional, tá? É bem essa trajetória do Internacional. Ó, meu irmão, é o 880, kamikaze. Vamos pro kamikaze. Der certo, deu. Não deu, já era. Não tem muita solução. O Inter hoje é o 12º colocado. Venceu no Grenal por 3-2 contra a equipe do Grêmio, óbvio, né, Grenal. Mas é esse o ponto. O Inter saiu da Libertadores nas semifinais. Agora, como é que o Inter vai para a Libertadores? Me digam aí, vai tirar 9 pontos, 10 pontos do sétimo, do oitavo? Eu acho que é quase impossível. Ele pode até brigar, pode, mas só o fato de brigar já vai ser muito bom. Mas é aquilo, tá muito atrás. Já o Fortaleza, meu irmão, eu falei isso faz umas 3 semanas. Ele vem construindo uma temporada muito redondinha, muito certa e muito equilibrada. É uma temporada perfeita, que pode acabar, talvez, com um vice-campeonato da Sul-Americana, mas tá bom, é o Fortaleza. O Fortaleza não é um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras. Fortaleza não tem esse patamar e essa responsabilidade de ganhar uma Copa Sul-Americana. E pode acabar a Série A na sétima colocação, na oitava, e conseguindo uma vaguinha ali para pré-Libertadores, ou na sexta ali, consegue de forma direta a classificação para Libertadores. Sei lá o que é que vai acontecer. O tempo é que vai dizer. Se bem que talvez nem tenha G8, né? Porque o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, é o 10º, então não está abrindo mais uma vaga na Libertadores. Mas enfim, o fato é: Fortaleza, sexto colocado, venceu mais uma, 42 pontos, tá a 3 pontos do terceiro, que é o Grêmio, e vai pegar o Vasco em São Januário na próxima rodada. E detalhe, essa rodada foi muito boa para o Fortaleza. Por quê? O Atlético Mineiro tropeçou, perdeu para o Coritiba em plena Arena MRV. O Atlético Paranaense empatou contra o Bragantino num confronto direto, de certo modo. A distância entre os dois ali é de 5 pontos, então é um confronto direto. Estacionou os dois ali, cada um somou um pontinho. O Fluminense tropeçou também, perdeu para o Botafogo, que para mim já é campeão da Série A. O Fluminense perdeu o jogo, então foi um bom resultado para o Fortaleza. O Flamengo empatou com o Corinthians, o Palmeiras perdeu para o Santos, o Grêmio perdeu para o Inter. O único time do G10 que venceu foi o Botafogo e justamente o Fortaleza. Então, a rodada para o Fortaleza foi perfeita. A galera que pontuou foi a galera aqui do G12 para baixo, basicamente. Que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Sobre projeção de pontos, a boa atuação do Santos de um modo geral contra o Palmeiras e a boa recuperação aí nos últimos 3 jogos com o Marcelo Fernandes. Outro dado interessante do Fortaleza, velho. No retorno, o Fortaleza é o time que mais pontuou. Isso mesmo, Fortaleza é o líder do retorno, com 16 pontos conquistados em 7 jogos. São 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Gente, nos últimos 13 jogos, o Fortaleza só perdeu um jogo. Bizarro, né? Que fase, meus amigos, que fase. E aí o Fortaleza tem 76,9% de aproveitamento no retorno. Depois vem Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Flamengo, Vasco da Gama, Bahia, Grêmio, Palmeiras e por aí vai. E aí você pensa, pô, o Fortaleza é um dos líderes aí no retorno, tá lá nas cabeças quando eu falo de G10 para cima, né?
na oitava, nona, sétima, sexta posição, flutua muito por ali, tá na final da Sul-Americana, jogando um bom jogo coletivo, com um trabalho muito bem consolidado de Vojvoda, vai pegar o América Mineiro já rebaixado. Oxe, vai atropelar. Eu pensei isso. Inclusive, meu time no Cartola foi um fiasco, tá? Um fiasco. Eu coloquei 5 jogadores do Fortaleza, mas perdi o saldo de gols, né? Porque eu pensei, Fortaleza vai meter 3-0 no América Mineiro categórico. Fortaleza já tinha pegado o América 2 vezes no recorde dos últimos 50 dias e venceu as 2 partidas 5-2 no agregado. Aí eu, vai meter 3-0 hoje, fácil, pô, tranquilo, sem muito estresse. Pum, ativa o placar, 1-0 América Mineiro, gol de pênalti de Mastriano. Daqui a pouco 2-0 América Mineiro, golaço de Mastriano e passe de Everaldo. Porra, falei, que é isso, irmão, que tá acontecendo aqui? Em pleno Castelão lotado, torcida comparecendo 2-0 para América, pô. Daqui a pouco sai um empate. Eu ainda acreditava na virada do Fortaleza, tá? Quando saiu 2-0 eu falei, no mínimo vai empatar ainda esse jogo, tá muito cedo. O Fortaleza vai conseguir reagir no jogo com o apoio da torcida. Vojvoda vai mexer nas peças que estão mal e o time vai engatar uma reação aí no jogo. E foi isso que aconteceu. O Vojvoda foi muito bem na leitura do intervalo. O Fortaleza consegue diminuir com o Lucero com a cabeçada dele, finalização forte e precisa, diminui, termina 2-1 primeiro tempo. E aí o Vojvoda foi muito bem no intervalo para substituir as peças corretas, né? Ele foi ousado. Termina o primeiro tempo. Ele tira Zé Wellison, um dos volantes do jogo, junto ali com o Caio Alexandre, a dupla de volante. Tirou Zé Wellison para colocar Thiago Galhardo, que é um atacante. Além disso, ele tira Guilherme, que estava mal no jogo, para colocar o Machuca. E adivinha o que acontece? Galhardo dá 2 assistências de Galhardo, tá? E Machuca faz um dos gols. E o Fortaleza empata com o Emmanuel Machuca e vira com o Bruno Pacheco. Fortaleza, que tinha perdido de 2-0, diminui no primeiro tempo e vira no segundo tempo para 3-2 com o dedo de Vojvoda. O time do Fortaleza no segundo tempo foi muito mais intenso e mereceu virar o jogo. E tá aí, velho, é um trabalho muito correto, cara. É aquilo, meus amigos, você aí, torcedor do Sport, do Ceará, de qualquer outro time aí, pode estar secando Fortaleza, mas pode estar torcendo contra e tal, e não gostou, pô, Fortaleza ganhou de novo e tal. Cara, mas no final das contas você tem que reconhecer o trabalho dos caras, velho. E falar, esse trabalho é muito bem feito, pô. Não tem como, irmão. Você tem que vir aqui e exaltar o trabalho muito bem feito de Vojvoda, muito bem feito da direção e muito bem feito, óbvio, dos jogadores também que estão correspondendo à altura, tá, rapaziada? Então fica aí o saldo positivo pro Fortaleza, mais uma vitória na Série A, tinha que vencer e tinha que voltar pro G6. Agora, o Fortaleza pega o Vasco na próxima rodada, jogo difícil porque é em São Januário. O Vasco não é o Vasco que o Fortaleza enfrentou no primeiro turno. Aquele Vasco ali era um Vasco muito mais fragilizado, com um elenco fraco, com um treinador fraco e que estava jogando mal. O Vasco atual é um Vasco que vem caindo de rendimento nos últimos 2 jogos, tá? Para mim, o Vasco não fez um bom jogo contra o São Paulo. O Vasco faz um péssimo primeiro tempo. O São Paulo tem 2 chances claras, inclusive com um pênalti desperdiçado. São Paulo perdeu a chance de ganhar em São Januário com um pênalti desperdiçado. E vem o segundo tempo, o Vasco melhora um pouco. Verdade, melhora. Tem uma bola na trave ali de Peck. No rebote, Praxedes perde um gol feito. Tem uma jogada de Paê cara a cara com o goleiro e tal, mas de modo geral, não foi um grande jogo do Vasco, um bom jogo do Vasco. Acho que foi um jogo fraco, de um modo geral, pelo que o Vasco vinha apresentando antes desses últimos 2 jogos. Pegou o Santos, tomou 4-1. Não precisa dizer mais nada, né? O Vasco não fez um bom jogo contra o Santos. E contra o América Mineiro, o Vasco fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, que foi engolido pelo América Mineiro e merecia perder o primeiro tempo por uns 2-0 pelo menos, se o América Mineiro fosse eficiente nas finalizações. Só que termina o primeiro tempo 0-0 e o Vasco com um homem a mais porque Maidana foi expulso. Então, cria-se um cenário completamente diferente para um segundo tempo. Um segundo tempo com o Vasco com um homem a mais, jogando com metade do estádio te apoiando, porque era dividido ali o estádio naquele jogo. O Vasco conseguiu ali um acordo com o América Mineiro para jogar com metade da arquibancada sendo preenchida pela torcida do Vasco e a outra metade do América. E o Vasco ia ter um cenário para criar situações e vencer o jogo. Criou, mas criou com muitas bolas alçadas na área,
de forma demasiada, inclusive. Não foram criações de chances com jogadas trabalhadas de envolvimento, não. Era mais chuveirinho na área mesmo, mas ia criar, criou e venceu o jogo. Então, assim, o Vasco vem abatendo nos últimos 3 jogos bem abaixo do que produziu nos últimos 8, antes desses últimos 3 jogos. Então, assim, é aguardar o que vai acontecer em São Januário. Mesmo Fortaleza muito bem, jogando bem dentro e fora de casa, não dá para cravar que o Fortaleza é favorito, porque o Vasco em São Januário é muito forte, e é aquilo, tá mais bem encorpado, tem um trabalho mais consolidado de Ramon Dias, então é aguardar, jogo muito imprevisível, jogo muito bom de se assistir, tá? O Vasco voltou para a zona do rebaixamento com 27 pontos, porque o Santos venceu do Palmeiras por 2-1, e eu não projetava o Santos vencendo do Palmeiras nessa rodada, tá? Mas venceu. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa análise aí do Z4 num próximo vídeo, tá? Aqui era mais para dar um destaque do Fortaleza, principalmente, e falar ali um pouquinho do Vasco e esse próximo confronto que tende a acontecer. O Fortaleza, antes da final da Sula, pega o Vasco fora, depois pega o Bahia também fora, vai para 2 jogos fora de casa. Vamos ver como é que o Fortaleza vai conseguir se comportar nesses próximos 2 jogos. Depois pega o líder da Série A, Botafogo, no Castelão, e aí bota o Sub-15 contra o Cruzeiro. O jogo foi adiado, né? O jogo contra o Cruzeiro foi adiado. Então vai botar o Sub-15 contra o Botafogo, né? E eu colocaria o Sub-15 mesmo. Nem o Sub-20 eu colocaria, eu exagero, tá? Mas coloca o Sub-20 ali contra o Botafogo, cara. Não tem necessidade de colocar nenhum titular, não. Poupa todo mundo, deixa todo mundo 100% ali para pegar a LDU na final da Sul-Americana, tá? E aí, velho, o Fortaleza ele tende a somar nesses 2 jogos aqui fora de casa, diria que 3 pontos pelo menos ele soma. Ganha um e perde outro, não tá ruim não. Não é fácil pegar o Bahia, um clássico nordestino, não é fácil pegar o Vasco, tá no desespero também os dois, brigando para não cair. Então não serão jogos fáceis. Acho que 3 pontos desses 6 aqui possíveis, o Fortaleza pode conquistar. Abaixo disso, é abaixo da expectativa, e acima disso, é acima da expectativa também. Eu não projetaria muito mais do que 3 pontos para o Fortaleza nesses 2 jogos, não. 4 até que dá ali, é mais plausível. 6 eu não projeto, não. Acho que o Fortaleza não vence os próximos 2 jogos, não. Se vencer, tende a assumir uma terceira colocação nas próximas 2 rodadas. É aguardar. Bom, gente, tamo junto. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, a gente volta aí mais tarde. Valeu!